O senador Jorge Viana é nosso convidado neste Gazeta Entrevista inicial de 2014. São muitos temas políticos, a questão que envolve também as escolhas da Frente Popular para este ano importante, 2014. Estou falando das eleições. Obviamente que o ambiente político está cheio aí de especulações a respeito de nomes. Jorge Viana nos fala disso e dos desafios no Congresso, no governo federal e no governo estadual também. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Prazer. Obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio de estar sendo o primeiro a ser entrevistado aqui em 2014. Eu não pude vir aqui no finalzinho do ano, como até a gente chegou a tratar, para desejar um bom ano novo. Espero que todos tenham tido um bom Natal. Eu acho que foi bom mesmo esse ano, graças a Deus. Mas é um privilégio para mim estar aqui abrindo as entrevistas do ano. O duro é que, se eu tivesse vindo em 2013, ia falar do ano que tinha ficado para trás. Agora tu vai me pôr para falar do ano que ainda nem começou, ou mal está começando. Algumas coisas de 2013, mas as expectativas para 2014. Senador, eu quero começar falando da publicação da revista Veja, da edição de 20 de dezembro, que avalia o trabalho do Congresso, dos deputados e senadores, e o senhor ficou entre os 5 melhores senadores do Brasil na avaliação da revista Veja, uma avaliação que é feita juntamente com a Universidade do Rio de Janeiro, com o Centro de Estudos Políticos do Congresso, enfim. Existem 9 eixos que a revista avalia e que são apontados como eixos fundamentais para o desenvolvimento do país. Como é que foi para o senhor ser colocado mais uma vez como um dos melhores senadores do Brasil? Para mim, eu não sei. Para mim, primeiro foi surpresa. E vindo da Veja, que tem uma posição muito dura, crítica a todos nós do PT, e com esses critérios todos, mas eu fiquei muito, muito satisfeito de estar colocado ali na frente. Eu acho que a posição do senador Aníbal também foi boa. 14º. Ficou muito boa, que é um estreante. Agora, eu me cobro muito, porque lá nós tivemos, fora outros grandes senadores, eu me prendo mais aos nossos, Marina e Tião, são 2 figuras que conquistaram o Senado. Então, tanto eu como o Aníbal, a gente procura fazer por onde honrar um mandato, trabalhar muito e levar o nome do Acre para frente. Então, por exemplo, eu fiquei 3 vezes seguidas na lista do DIAP, que elege as cabeças do Congresso. Para mim, como o único do Acre que entra, não é fácil, mas eu cobro muito da equipe daqui, de lá e de mim mesmo. Agora, para mim é um estímulo para que em 2014, agora com mais experiência, eu possa fazer ainda mais. E na condição de vice-presidente do Senado, eu estou com atribuições maiores e eu gosto, eu tenho que me ocupar porque eu sou meio superativo ou hiperativo. Eu gosto de estar fazendo coisas, ajudando, e aí fico atrás de sarna para me coçar. Uma delas é cumprir bem esse mandato, ser respeitado fora daqui e honrar o nome do povo do Acre, a quem eu devo o mandato. A presidente Dilma, senador, em pronunciamento em cadeia de televisão, apontou alguns rumos do governo federal para 2014. Quais são os grandes desafios da Dilma nesse ano que se inicia? Eu acho que, sendo bem direto e objetivo, terminar alguns serviços, consolidar a infraestrutura no país, que essa foi a grande aposta da presidenta Dilma, né? Nós tínhamos, há 12 anos atrás, nós tínhamos 30 milhões de pessoas andando de avião. Agora são 110 milhões de brasileiros. Os aeroportos, então, não suportavam mais. As pessoas ganharam um pouquinho de dinheiro, têm o direito de viajar com suas famílias, terem um bom serviço. Telefonia. Problema de telefonia, é um serviço que está ficando cada vez mais caro e piorando. Temos que arrumar isso também. As rodovias todas no país, os portos, essa parte de infraestrutura, eu acho que é o grande desafio. Eu tenho conversado com o presidente Lula, tem me ouvido. Recentemente, nem foi divulgado, mas me convidou para ficar um fim de semana com ele na casa dele em São Paulo. Ficamos 4 dias, agora faz menos de um mês. Para mim, é uma oportunidade de ficar com o presidente Lula conversando sobre o país. E eu falava, presidente, nós temos que consolidar essa parte de infraestrutura. A presidenta Dilma está priorizando muito essa área social. Então, acho que o grande mérito do governo da presidenta Dilma é a geração de emprego com carteira assinada. Vamos passar dos 20 milhões agora.
20 milhões de empregos criados no governo Lula e governo Dilma. E a presidenta Dilma está criando mais proporcionalmente do que na época do Lula, o que é bom, mostra que ela está dando uma boa sequência. E essa área social, de trabalhar com os mais jovens, o programa Mais Médico, é uma marca também que está ficando da presidenta mãe, mulher, que é uma expectativa grande. Poxa, a primeira vez que tem uma mulher, que é mãe, avó, na presidência, a gente também quer esse lado mais afetivo, esse lado que cuida mais. E eu penso que ela vai fazer um bom trabalho, que para mim o melhor ano de um governo bom, é sempre o último, o 4º ano, quando fica 8 anos, o 8º ano. Economistas, o próprio Aécio Neves, o governador Eduardo Campos, criticam o PIBinho, esse aumento considerado pífio por economistas e alguns políticos, inclusive políticos que vão, obviamente, apresentar suas propostas nessa corrida eleitoral. Eles criticam o pequeno aumento da economia brasileira nesses últimos 2 anos. Como é que o senhor vê isso, senador? Eu dei uma palestra hoje no Senac para professores e eu estava falando exatamente disso. Eu acho que aí tem um dos grandes equívocos da oposição, lá e aqui. Inclusive eu tenho visto os artigos do Márcio Bittar, eu acho que estão errando na dose. E quando a diferença do remédio para o veneno é o tamanho da dose. Então eles são tão críticos e se impõem como uma venda nos olhos, que fica posições quase contra o país, contra o povo. Óbvio que 2,5% de crescimento do PIB está abaixo do que a gente quer, que é acima de 4%. Mas está bem acima do que eles previam há um ano atrás. Eles eram tão pessimistas, chegavam a falar de 0% de crescimento, 1% no máximo, e está saindo com 2,5%. Falava que a inflação estaria fora de controle. A inflação está na faixa dos 5%. Quando nós recebemos do Fernando Henrique, estava com 12,5% a inflação. Está menos da metade, e nós é que estamos fazendo errado, do PSDB. Então, aí você vê que os investimentos, o Brasil hoje é o 4º endereço de capital internacional para cá. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que nós crescemos tanto que é um direito das pessoas cobrarem melhor qualidade do serviço. Que eu acho que está por trás, inclusive, das manifestações, que foram importantes. A presidenta Dilma fez o Mais Médico. Gente, como é que você vai levar um médico para morar, para estar sempre à disposição de Santa Rosa, do Jordão, em pequenas vilas, em pequenas comunidades? Qual é o médico brasileiro que topa levar uma vida ali? Não vai topar, você tem que ficar um período médico, um período outro médico. Então vem pessoas de fora, ficam 1 ano, no máximo 2 anos ali, depois vem outro. Essa é uma maneira inteligente de nós fazermos. Eu defendo, por exemplo, que os que fazem medicina possam 1 ano dele, na residência, servir num município desse. Nós teríamos resolvido a ausência de médico no Brasil. Quer dizer, põe no currículo, a pessoa passou 1 ano lá, conta na residência dele, e ele sai, vai um outro colega para ficar. Porque a pessoa, médico, tem sua família, quer ter ampliada a sua formação, o direito dele de estar num centro com maior condição. Mas também vai ter uma parte da população que não vai ter isso. Então, acho que a presidenta Dilma, a parte de habitação, por exemplo, o plano dela é chegar em 2014 a 3,5 milhões de habitações, de casas. O Lula deixou com 1 milhão e 200 mil casas feitas no Brasil, e ela vai fazer mais 2 milhões de casas. Isso é muita coisa. E aí você tem a geração de emprego e essa ação na infraestrutura e também na parte da infraestrutura social no país, mas são as grandes marcas. E a oposição erra muito quando vai com essa visão pessimista, satanizando o Brasil, não aposta no Brasil. Eu acho que isso não tem sentido, a gente tem que ter mais amor próprio. A nossa nação brasileira, não é nem ao Estado brasileiro, é a nação, formada por 200 milhões de brasileiras e de brasileiros. Nós temos que ser otimistas, tem uma juventude toda vindo aí. Se a gente for derrotista, nós não vamos a lugar nenhum. E aqui no Acre eu acho que também eles se equivocam nisso. Sabe? O povo não está querendo só alguém xingando, criticando. O povo está querendo alguém que aponte a saída, aponte o melhor caminho, para que todos possam melhorar de vida. E eu acho que isso está faltando para as oposições no país. Senador, quando o governo aumenta o imposto, por exemplo, o aumento do IOF para o brasileiro, para essa classe média emergente que faz suas compras no cartão de crédito, e muitos deles já fazendo também no exterior. O presidente tem o interesse de proteger o capital nacional, a indústria local, o comércio local, mas, por outro lado, é uma medida antipática do ponto de vista do cidadão.
do cidadão comum. Os combustíveis aumentam novamente. A gente sabe de toda a briga que existe por trás do subsídio da Petrobras, etc. Mas os serviços públicos mais caros acabam gerando também um certo descontentamento. A presidente Dilma reduziu impostos na energia elétrica para que essa energia fosse barateada para o consumidor final. E, recentemente, a ANEEL aqui no Acre aumentou novamente a energia elétrica, sem, obviamente, justificar serviços que pudessem, obviamente, merecer esse aumento. Enfim, senador, como é que enfim, o governo federal pode equilibrar essa situação que é tão delicada? Olha, aí entra uma coisa. O governo federal fez uma opção boa. Foi por gerar emprego. Estados Unidos, a maior economia do mundo, a Europa, desempregando. Imagina, não tem nada pior do que a pessoa está sem um salário, está sem um trabalho. Então, a opção da presidenta foi: vamos estimular a economia, vamos desonerar, tirando mais de 100 bilhões, que seria o de impostos da economia, para o setor privado contratar. E aí o Brasil é recorde, 2 vezes, na geração de emprego e atingindo o mais baixo desemprego da história. Agora, tem um erro nessa proposta. Está sendo feito assim, desonerando impostos que viriam para o Fundo de Participação dos Municípios e do Estado. Como o IPI. Como o IPI, por exemplo, que você está pondo. Eu, inclusive, votei favorável de que se exclua a parte que vem para os estados e municípios e o governo faça a desoneração na parte da União. Da União. Isso para mim, mas foi vetado pela própria presidenta. O que eu acho é que nós precisamos, sim, de estímulos para consumo, mas nós podíamos melhorar a qualidade. Eu sou defensor de que a gente tenha desconto de IPI ainda para a parte de transporte coletivo, para estimular renovações de frotas, a venda de veículos que atende a coletividade, seja os taxistas, serviços públicos. Sou favorável que a gente siga trabalhando com isso. Agora, óbvio, nesse momento, o governo está tendo que tirar porque está afetando também os municípios a queda na arrecadação. O Tião mesmo enfrentou crise esse ano, todos os prefeitos também, o próprio Marcos Alexandre, por conta, não é que houve uma redução dos repasses, houve um crescimento menor do que o que estava previsto. E isso dificulta a vida dos gestores públicos, especialmente dos prefeitos e de governos como o do Acre. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, eu volto para o segundo bloco com o senador Jorge Viana. Nós vamos falar da política local. Olha, da última vez que o Jorge esteve aqui... Aí eu aqui, faço as perguntas e você responde sobre política local, que eu acho que é mais fácil. Não, a última vez o quê? A última vez que o senhor esteve aqui foi polêmica a sua entrevista. Mas olha, daqui a pouquinho... Tão calma, não sei Foi, mas foi polêmica. Foi polêmica. A gente volta para falar inclusive disso daqui a pouquinho no nosso Gazeta Entrevista. Até já.